Hello English speakers, how are you? My name is Saul Duarte and this is uma lesson of English Global Idiomas, tudo bem? Nesse episódio eu quero falar sobre o medo de falar em público e o medo de falar inglês. Por que o medo de falar em público? Eu estava numa palestra essa semana e o palestrante falou que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E eu fiquei ouvindo aquilo, fiquei pensando e bem que ele tem razão. Hoje eu até falo em público, mas eu me recordo que quando eu comecei eu sentia muito medo e era um medo muito semelhante com o de falar inglês. 20 anos atrás, quando eu comecei a falar inglês, eu me recordo que quando eu tinha a oportunidade de falar com alguém, né, principalmente no meu ambiente de trabalho, eu trabalhava na época num prédio comercial, apesar de ser o gerente do estacionamento, tinha muitos estrangeiros que vinham e era eu que os recebia na garagem. E aí toda vez que tinha essa oportunidade de falar inglês, eu lembro que eu ficava mão suada, meio que tremendo, tinha medo de ir lá falar com a pessoa. E porque era um medo muito simples, era um medo de falar errado, um medo de não conseguir ser compreendido, um medo de não conseguir entendê-lo, era bem complexo. E uma forma que eu encontrei de vencer esse medo era simplesmente treinando em casa, muitas vezes olhando para o espelho, eu olhava para o espelho e começava a falar sozinho, tomava banho e ficava imaginando o diálogo com aquela pessoa, com aquele gringo, durante o momento que eu estava tomando banho. E aí eu comecei cada vez mais a me sentir mais tranquilo quando eu tinha a oportunidade de falar com uma outra pessoa. E por coincidência, o palestrante falou que uma das melhores formas de nós treinarmos a nossa oratória para falarmos em público, né, é simplesmente treinando com o espelho. Essa é uma das metodologias, né? Existem outras formas, né, mas uma das é simplesmente falando no espelho, né? E eu também falava debaixo do chuveiro. Então, todas as vezes que você sentir que tem medo, você tem que saber que o medo é algo natural da pessoa. Você nunca vai realmente perder o seu medo, porque o medo é um dispositivo natural do ser humano para te proteger do perigo. Se você não sentir medo, você vai chegar lá no penhasco e vai pular. Você vai correr, pular na frente do ônibus, vai fazer coisas loucas aí, porque você não tem medo. Então, o medo ele precisa existir. Mas o que também precisa existir é um controle seu de quando você vai permitir que esse medo exista, tá? Dentro de você. Se é para te proteger ou se é para te controlar. A partir do momento que o seu medo estiver te controlando e não estiver te permitindo atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, aí você precisa tomar as rédeas desse cavalo bravo. Você precisa entender o que está acontecendo para poder vencer esse medo. O medo é algo natural, mas os desafios que vem junto com o medo, eles servem para nos tornarmos uma pessoa melhor. Então, tenha isso muito claro na sua mente. Lembre-se que as pessoas que falam inglês, mesmo os nativos, eles não estão preocupados se você fala de forma perfeita ou não, se você é bom em inglês ou não. Tudo que eles querem é se comunicar. E eles até gostam, né? Quando eu descobri logo que eu não precisava falar inglês perfeitamente, que eu falava inglês de forma muito ruim, e fui gradativamente melhorando, né? Eu acho que todo dia você fazendo um pouquinho você vai melhorando. A evolução ela não é do dia para a noite, a fluência não é do dia para a noite, ela é gradativa. E foi nesse momento que eu descobri que eles simplesmente queriam se comunicar e até ficavam felizes quando eles viam alguém falando inglês com eles. Imagina, se hoje em 2017, quando eu estou fazendo esse episódio, existem apenas 3% de brasileiros que falam inglês, naquela época, no início dos anos 2000, existiam muito menos pessoas. Então eles ficavam muito contentes quando alguém conseguia se comunicar com eles em inglês, porque eles não falavam português. Então tenha isso muito claro na sua mente. Você não precisa ter o inglês perfeito, porque ninguém é perfeito. O inglês não é seu idioma, é sua segunda língua. E é ao praticar todos os dias que você vai gradativamente evoluir no idioma. Então você não precisa se preocupar com os erros que você vai cometer. Errar é humano e é errando que você aprende, é errando que você vai melhorar. Você precisa errar para poder consertar, para poder melhorar. Porque se você não fizer isso, você já vai saberá o que está certo e o que está errado. Se você não tentar, você jamais vivenciará. Então, essa era a dica desse episódio, para que você tenha medo dos seus medos e faça uma autoanálise se é o medo que está travando você de melhorar o seu inglês, de evoluir nesse idioma que é tão importante para você como pessoa e como profissional, e então atingir o seu objetivo.
Lembre-se de falar com o espelho e de falar sozinho tomando banho, mas fale rápido porque a água hoje está escassa. Eu sou o Saulo Duarte e esse foi mais um episódio da Inglês Global Idiomas. Thank you and I see you in the next episode. Bye bye.